Olá pessoal! Hoje vamos apresentar as características históricas e a atualização do inventário do Vale dos Vinhedos, nas linhas 8, 15 e 40 da Graciema. O sétimo eixo da pesquisa diz respeito ao distrito do Vale dos Vinhedos, este que foi criado no ano de 1990, a partir do desmembramento de parte de Monte Belo, que nessa data tornou-se município. Desta forma, esta é a região mais recente do município de Bento Gonçalves, sendo formada pelas linhas Graciema, Leopoldina e Zemite. Ao analisar a presença do distrito no primeiro inventário do município, enfatiza-se a escassez de edificações da linha Graciema, então aqui faz-se necessária a inclusão dos parâmetros para atualização das linhas 8, 15 e 40 da Graciema. A linha Graciema recebe seus primeiros imigrantes no ano de 1882. Estes vindos de diversas regiões, predominantemente da Itália, tais como Trento, Vêneto, Treviso, Udine, Pordenone, Vicenza, Belluno, Cremona, entre outras. Destaca-se a centralidade do distrito na atividade turística relacionada ao projeto cultural Vale dos Vinhedos, sendo reconhecido atualmente como um dos principais destinos da Serra Gaúcha, fenômeno, porém, que gera impacto na paisagem da comunidade, através da construção de novos empreendimentos em meio à paisagem colonial presente na região, sendo necessária uma reflexão sobre as práticas recorrentes dessa atividade na localidade. O histórico das linhas Graciema inicia-se com as diferentes versões do nome dessa localidade. Criada com a chegada dos primeiros imigrantes sob o nome de Nova Linha Leopoldina. A versão mais recente é de Dalcin, 2008. A mudança do nome para a linha Graciema ocorreu no período de sua estruturação, quando o Sr. Antunes, proveniente do Rio de Janeiro, assumiu a administração das duas colônias. Diretor de um capital intelectual invejável, gosto apurado no campo das artes, principalmente na música e encantado com o potencial artístico dos imigrantes, organizou uma banda denominada Sociedade Filarmônica Giuseppe Verdi. Os componentes da banda consideraram a atitude do Dr. Antunes um ato de generosidade, como uma graça alcançada. Supõe-se ter sido esse o motivo que gerou o nome de linha Graciema. Da mesma forma, o fato gerou a escolha de Nossa Senhora das Graças, ou Madonna delle Grazie, como padroeira da comunidade da linha 8 da Graciema. O interesse pela música e pelos instrumentos é ponto marcante entre os imigrantes italianos. Em entrevista concedida ao Museu do Imigrante, em novembro de 2020, Marcelo Anghebi relembra conversas que teve com a sua mãe sobre a viagem da Itália para o Brasil, onde ela menciona que um aspecto bastante marcante dessa viagem foi a presença de um gaiteiro no navio, que executava o instrumento para alegrar e para animar os viajantes. Destaca-se ainda a existência na linha 15 da Graciema, no início do século XX, a existência da oficina de acordeões de Luiz Somenzi, que mais tarde vai ser mentor de Luiz Matheus Todeschini, um dos fundadores da empresa de acordeões Todeschini, um dos principais empreendimentos da cidade. A segunda versão para a nomenclatura dessa localidade é apresentada por Caprari Lucchesi. Aqui, os imigrantes encontraram, à sua espera, um cenário diferente. Terras em abundância, mas era necessário começar tudo de novo. É o caso, por exemplo, da família de Amabile Baldicerali, de Ordani. Nunca tinha tido tanta terra e comentava: "Que vamos fazer com tanta terra?" E resolveram dividi-la pela metade. Falaram com os representantes do governo e a dividiram, dando de graça às pessoas que necessitavam de terras, pois achavam injusto ter tanto. Daqui veio o nome da linha Graciema, dada de graça, localidade no interior de Bento Gonçalves. Nós vamos saber ao certo qual das versões relata a autêntica origem do nome da comunidade. Cita-se como motivação a forma de divisão dos lotes, seja para os músicos ou para os colonos, que não tinham condições de pagar. Nesse ponto, infere-se a origem do nome Graciema como a graça alcançada pela obtenção dos lotes de forma solidária. A maioria dos residentes deste eixo eram agricultores, com sua cultura focada na plantação de uvas. Porém, existiam também lavouras para a subsistência das famílias, compostas por culturas como, por exemplo, o milho e o trigo. Essas últimas culturas tinham relação direta com a prática citada no início desse texto do deslocamento ao moinho, presentes na configuração cultural dessa região, onde na linha 15 da Graciema existia um moinho de Francisco Somenzi e Plínio Milani. Marcelo Angeben destaca a presença de moinhos também no 8 e no 40 da Graciema, para os quais sua família conduzia o milho e o trigo em carroças com a finalidade de produzir farinha. Sobre a produção de uvas, o entrevistado ressalta a importância das indústrias instalarem pontos para a coleta das frutas na comunidade, sendo as não mais existentes a Companhia Vinícola Rio Grandense, a Dreyer e a Companhia Mônaco,
E aqui ainda existe a cooperativa Garibaldi. Destaca também a dificuldade em receber o valor da safra, o que influencia na tomada de decisão de criar pequenas vinícolas familiares dentro da própria comunidade, o que hoje é um dos destaques da região. Um ponto no qual o Vale dos Vinhedos se diferencia de outros eixos tratados nesse projeto diz respeito à paisagem preservada na atualidade. Enquanto na linha Eulália encontramos uma paisagem colonial considerável e com mudanças graduais, aqui observa-se uma paisagem com processo de transformação avançado, o que pode estar relacionado aos modelos adotados pelos empreendimentos locais. A singularidade da paisagem formada por videiras, sustentadas por plátanos, taipas e vigorosos pilares de basalto, é indicada por Delfim como potencial reconhecimento pela Unesco, mas pela peculiaridade da arquitetura e dos bens móveis relacionados à vitivinicultura e às práticas cotidianas da vida rural. Na linha Graciema, identificam-se 3 povoados que se organizam em volta das capelas. A comunidade do 8 da Graciema, junto à capela de Nossa Senhora das Graças, o 15 da Graciema, junto à capela de São Pedro, e o 40 da Graciema, junto à capela de São Roque. Serão os objetos de estudo nesse momento. A arquitetura dessas localidades segue as características da arquitetura da imigração italiana, ou seja, a maioria de característica vernacular, mas que também sofreu influências ecléticas e aculturações em alguns locais. Junto das capelas é presente a existência das escolas e, excepcionalmente, nessas comunidades, o cemitério é distante em relação ao templo. Essas comunidades têm como uma das principais características, além da proximidade com os vinhedos, a divisa com o município de Garibaldi, muitas vezes confundida com o lado norte da estrada, mas que na realidade segue uma linha reta ao sul da mesma, em muitos casos cortando as propriedades ao meio. Essa é uma hipótese para o fato de algumas edificações não terem sido incluídas no inventário dos anos 90, considerando as dificuldades de georreferenciamento. Na comunidade do 8 da Graciema, a maioria das construções antigas do entorno são em linguagem imigrantista tardia, típica da década de 1940. Essas localizam-se junto à estrada, a uma distância razoável da capela, sendo que as edificações do aglomerado são, na sua maioria, mais recentes. É inventariada a Capela de Nossa Senhora das Graças, construída em 1947, e uma casa de madeira com lambrequins. A comunidade também é referência imaterial do nome da localidade e de festas populares como o Festival do Quentão e celebrações da colheita, realizadas em parceria com hotéis da região. Construções como a antiga escola junto ao salão paroquial, construída no tempo do intendente Pianca, e um capitel de alvenaria são indicados para inclusão no inventário. Outras casas com mais de 50 anos devem ser avaliadas considerando sua importância na paisagem. Na comunidade do 15 da Graciema, nenhuma das edificações se encontra no primeiro inventário do município, provavelmente pela sua proximidade com a divisa com o município de Garibaldi, sendo necessária então sua inclusão. Utilizando-se como referência o mapeamento dos municípios pelo IBGE, é possível estimar que o cemitério, a capela inaugurada em 1936, a escola Marcílio Dias, as cooperativas da rua principal, 2 casas de madeira, uma casa de alvenaria e o provável local de uma ferraria encontram-se no território de Bento Gonçalves, enquanto o posto de vinificação da cooperativa vinícola Garibaldi, junto à estrada do Sabor, encontra-se no município vizinho. Já Caprara e Lucchesi, em 2001, registram que a capela estaria na divisa entre os municípios, sendo que o altar ficaria em Garibaldi e os paroquianos em Bento Gonçalves, e que somente poderia ser concluída mediante a análise dos registros imóveis. Na linha 40 da Graciema existem 8 edificações inventariadas, sendo que uma delas foi demolida e a outra está em análise para demolição. 2 construções do período tardio da arquitetura da imigração italiana, de uso residencial e comercial, com características aculturadas, 2 capitéis, um de alvenaria e outro de madeira, e uma cozinha de pedra, com características do período primitivo da arquitetura imigrantista. Encontram-se preservados em estado de conservação razoável e ótima autenticidade. 4 edificações configuram parte do conjunto, sendo indicada sua inclusão no inventário, sendo 2 casas de madeira e uma casa de alvenaria do período tardio, além do prédio da cooperativa vinícola Garibaldi, representativo do patrimônio industrial local, o qual possui maquinário e ambiência preservados. No próximo vídeo, apresentaremos os parâmetros para atualização do inventário do eixo São Pedro.